Isso não é uma pergunta, é uma afirmativa. Eu falou que viria e aí Vamos lá. corta o cordão umbilical. Meu Deus. Ela ficou com raiva, não. Ela só falou, Você tá falando isso porque seu filho é homem. aí, eu tenho paciência também. Eu Samuel, meu pai fala com meu pai hoje. Meu pai falando mal de mim, falando que eu sou mentirosa. Ele é mentiroso. Foi porque ele falou assim, você tá preparada Se pro você Enem? não for Ele perguntou pra mentirosa, mim. ele é. Eu falei assim, eu não, só tô estudando na escola. Aí ele falou assim, o que você fez pra mudar pra dar diferença no Enem? Eu falei assim, eu fiz um simulado. Vamos lá, pessoal. Bora. A partir de agora. Tem água. Ele sacia. Esse aqui é o bate-ponto, a atividade inicial, que é dada em todo começo de aula, para começar a aquecer os alunos em relação ao conteúdo que vai ser ministrado.
Acabou o tempo. Agora o aluno da frente troca com o aluno de trás. Troca com o aluno de trás. Ó, hoje o Jailson vai conduzir a aula, vou ficar só auxiliando ele, tá bom? Tá. Pronto. Vamos lá? Primeira questão, lê para mim. Qual dos resistores da associação abaixo é o intruso? Justifique. Qual é o intruso? Eu coloquei que era o R1. E por quê? Porque Ah, ele não está debaixo dos outros. E também eu coloquei por causa dos nós. ah. Ele não tem os nós dele. Ele não tem dois nós na ponta. Dois nós na ponta. Mas aí, só isso. É porque ele está debaixo? Eu coloquei porque ele não está centralizado que nem os outros. Ah, E por causa dos nós. você concorda? Assim, eu coloquei também que é o resistor 1 que é o intruso. Mas a Certo. justificativa foi diferente. Eu coloquei porque ele é o único resistor que tem o potencial do início dele igual ao potencial de geração. Certo. Correto. Alguém discorda? Alguém concorda? Não, né? Pode falar. Se o R1 quebrasse, queimasse, não funcionaria os outros. Mas, por exemplo, se o R2 Se o R1... quebrasse, eu acho, funcionar, Ah, ele não ia fazer o funcionamento dos outros. Agora, se o R2 quebrasse, por exemplo, continuaria funcionando. mas me diz uma coisa, o R1 está em série ou em paralelo? Em série. E qual é a característica principal de um resistor em série? Se um deles deixar de funcionar? Exatamente. Então a justificativa também poderia ser porque ele é o único que está em série. Os demais são paralelos. Pode ser também. Ele é o intruso, porque ele está em série. Sim. E o resto não, os outros estão todos em paralelo. Alguma dúvida? Não. Não. A número 2. Deixa eu ver, você. Eu não sei os nomes das pessoas ainda não. Pedro. É o Pedro. A imagem abaixo mostra a representação de uma fila de banco. Se fizermos uma analogia com um circuito elétrico, quem representa a corrente elétrica? Quem representa os resistores e o que representa a tensão? Então, quem é que representa... O que representa a corrente elétrica? Seria a fila de pessoas? Mas por quê? Porque a corrente é os movimentos elétricos. E, fazendo uma analogia, as pessoas estão em fila, em fluxo. Certo. E o resistor? Pessoas são estáticas, os atendentes, Hum, que eles recebem as pessoas. porque estão recebendo as pessoas. E a tensão? Tensão é a quantidade de pessoas. A A quantidade. diferença que há na quantidade que passa pelos resistores é da fila. Porque os resistores, os atendentes, eles vão dificultar uma passagem de mais pessoas. Eles vão dificultar? Isso. Não é bem assim não. Vamos pensar direito. Você? Não, esqueci o nome. É? Ah não, você já foi, né? Não tem Você. problema não, ué. Também já foi, mas eu falo. É Fala aí. eu ou ela da frente? Pode ser da frente. Sou péssimo em decorar nome. É o resistor qual? É sobre essa argumentação em relação à tensão Tá. do colega. Você falou que... O que seria a tensão nesse caso? Então, eu coloquei errado porque a internet está meio nebulosa, porque é atenção na minha cabeça. Então, o que eu coloquei errado é que eu entendi que a atenção seria o dinheiro que está sendo depositado no caixa. Eu fiz a relação como se fosse a carga. Tipo, a pessoa está deixando a carga nos guichês. Mas na sua cabeça, o que te remete à palavra tensão? O que seria? Atenção seria a carga. Tipo assim, que cada componente.
Carga. Mas carga seria o quê? Seria tensão? Nesse caso? Eu não sei explicar. Porque a palavra tensão ela pode ter outro significado, não é? Tensão. Qual seria a tensão? O que seria o outro significado da palavra tensão? É. Que poderia ajudar aqui na análise. Aqui seria o quê? A diferença de potencial. É uma diferença de potencial. Mas nesse caso aqui, analisando a figura, o que seria representado pela tensão? A vontade? Uma vontade? Tensão é uma voltagem, né? Mas o que seria tensão nesse caso aqui? A tensão é o que faz os elétrons moverem. Exato, mas por que eles estão se movendo aqui? Porque está liberando, os caixas estão liberando. Aí quando uma exato. pessoa passa no caixa, a outra passa. Então, no Exato. caso, seria as pessoas que chegam no caixa. Exatamente, para fazerem determinada tarefa, que no caso se for no supermercado, por exemplo, para passar as compras, não é isso? É ela que faz com que as pessoas andem. E a última aí, Jasmine. O que aconteceria com o fluxo da fila se o caixa fosse adicionado? O que aconteceria? A fila ficaria com um fluxo mais rápido. Exato. Então, quanto mais caixas eu coloco, o que acontece com a fila? Ela diminui ou aumenta? Diminui, exatamente. Então, vamos agora para o sequência didática, né? O resistor é o quê? No bate-pronto? Cadê? O resistor? Vai ser o resistor. O resistor são as caixas. Os caixas, no caso, né? E a tensão? E a tensão é o que faz com que a fila ande. O que faz com que a fila ande? Não é o dinheiro. O dinheiro é que você usa para poder pagar. Não é bem assim. O que faria com que a fila andasse? Tem dois motivos. Qual é? O principal é o quê? Você está num supermercado, numa fila de supermercado. Não, você é uma pessoa que está numa fila de supermercado. Você está na fila. Certo? Por que você está naquela fila? Exatamente. Então, isso. Porque a tensão não é o que faz os elétrons andarem? Então, se a gente fizer essa analogia, o que faz as pessoas andarem é a motivação deles entrarem em fila e andarem até chegar a um determinado caixa para pagar. E não o dinheiro em si, entendeu? Não é só o dinheiro. Eu acho que a gente pode pegar ali a questão que a Laísa falou. A Laísa falou de carga. Na verdade, a palavra seria energia. Se a gente estiver falando de dinheiro, aí sim, a gente pode falar a energia que é deixada no caixa, ou seja, o dinheiro que é deixado no caixa. Pode ser. Exatamente. Vamos resolver a número 1 aí. Quanto? Aí está. Tempo também, né? 2 minutos. 2 minutes. Eita, mas Only 2.
Não, no terceiro, no segundo. Não, ali no terceiro. Calma, tô lendo. Não. Se estivesse em série. Na última. É na série, é na última. Mas os dois primeiros tá. Meu Deus. Ai. A relação entre o valor de resistência equivalente e a resistência. Eu acho. Isso seria resistência equivalente de uma associação de resistores equivalentes. Tá nebuloso? É, porque se você soma as resistências, então Pensa bem. É a mistura do que você aprendeu na aula passada com a da agora. Passada e retrasada também. Ok, vamos lá? Aqui do meio, what's your name? Bruna. Bilíngue, gente. English, please. Leia aí para mim, por favor, número 1. Calcula o esquemazinho aqui do número 1. Calcular a resistência. Calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo. Calcular a resistência equivalente de resistores em paralelo com o mesmo valor de resistência. Determinar o valor da DDP e da corrente elétrica que passa em cada resistor de associação em paralelo e calcular a corrente elétrica que sai do gerador que abastece a associação de resistores em paralelo. Ok, isso aqui é o que a gente vai tentar, a gente vai desenvolver durante essa aula de hoje, né? Número 1, pode falar. Pode continuar. A existência de trechos alternativos para a corrente elétrica passar, como ocorre nas associações em paralelo, acaba por diminuir a resistência total da associação. Ok, tá certo. Você. Yeah. Isso significa que a resistência equivalente para uma associação de resistores em paralelo é inferior à soma das resistências individuais entre os resistores que compõem tal associação, que ocorreria se eles estivessem associados em série. Exatamente. Ou seja, qual a conclusão disso aqui? Qual a diferença entre as associações em série, que a gente já estudou, e em paralelo? Qual a diferença delas em relação aos resistores? Em série a gente só tem uma opção de caminho, que a corrente elétrica pode passar. Certo. Em paralelo você tem mais de uma alternativa. Certo. Mas o que aconteceria então no resistor equivalente? Em série você somaria a quantidade de DDP que passa em cada resistor e você obteria a quantidade de resistores. Aí, em paralelo, seria uma mesma voltagem, DDP, para todos os resistores. Isso. Mas no cômputo no geral, o que aconteceria? Porque o objetivo, por exemplo, de você calcular a resistência equivalente, não é saber qual a resistência que vai substituir todas aquelas que a gente está estudando? Sim. Isso. No caso de uma resistência equivalente em série, o que aconteceria? Como é que a gente, tirando essa parte só matemática de fazer o cálculo, o que vocês acham que aconteceria na resistência equivalente da série em relação à paralela? Alguém pode responder? Aliás, vocês responderam. Da série seria maior a quantidade. Isso. Por quê? Porque ia somar. Já em paralelo seria? A mesma? Não, Menor. Menor. Se forem colocados em paralelo, a resistência equivalente, que seria o quê? Seria menor do que se tivesse colocado em série. Certinho? Eu não entendi por quê. Por quê? Na série o que acontece? Você não vai somar todos os resistores? Então se você tiver um resistor, tiver 2, outro 2, outro 2, outro 2, somando tudo dá 4. Então, 8, né? 8. A resistência equivalente seria 8, certo? Sim.
Já no paralelo, que a gente vai estudar daqui a pouco como é que vai ser a resistência equivalente deles, o cálculo vai ser diferente e o modo de você pensar vai ser completamente diferente também. E vai ser uma resistência menor do que se estivesse em série. Mas essa resistência menor se dá porque eu não preciso passar por todos os resistores, necessariamente. A corrente você está falando? É, a corrente. É. Tá. Não, não é bem assim não. É porque né, a corrente passa por todos os resistores. Certo? Mas não da forma que você está falando. Ela passa de uma forma diferente. Porque na série, o que acontece com a corrente? Ela é a mesma ou diferente quando passa pelos resistores? Diferente. Na série? Na série, eu falei com a corrente, né? A corrente é a mesma? A corrente é a mesma. É a mesma. Entendeu? Já no paralelo, a corrente vai ser diferente em cada um. Certo? Na série, o que era igual para todos? Hã? Era a corrente, isso. E o que era diferente? Atenção. Atenção. Agora aqui vai ser o contrário. Ok? Vamos lá? É o... Qual é o seu nome mesmo? É você mesmo. Samuel. Isso. Lê aí o princípio para mim, por favor. Certo. O que o princípio vai querer mostrar aí? A relação equivalente e das resistências individuais em associação de resistores em paralelo. E o que fala aí a chavezinha? Você, isso. O valor da resistência equivalente entre resistores em paralelo é menor que a soma de suas resistências individuais. Não corrobora o que a gente acabou de falar? Exatamente. Então chegamos a essa conclusão através da análise do que a gente viu no primeiro parágrafo aqui, que a gente completou as lacunas, correto? Vamos lá? Agora no 2, o que a gente vai fazer? Alguém? Lê para mim, por favor. Você. Determine a resistência equivalente nas associações abaixo. Exatamente. Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer para determinar a resistência equivalente nesse tipo de resistor. Esse tipo de associação, quer dizer. Certo? Vamos lá. Ok. Aqui nós temos um exemplo de uma resistência nós temos dois resistores, certo? Nós temos uma fonte lá está valendo quanto a fonte? 24 volts. E ela vai alimentar o circuito e passar por esses dois resistores, correto? Sim. A forma como a gente vai calcular a resistência equivalente não é a soma. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: para a gente achar o resistor equivalente, a gente vai seguir um princípio que a gente vai fazer. A gente vai pegar o produto dos dois vetores. O que é produto mesmo? Multiplicação. Isso. E seria o quanto? 150. Não, vamos por partes. Seria o quê? Quanto vezes quanto? Ah, tá. 15 vezes 10. 10 vezes 15. E pegar isso aí tudinho e somar e dividir pela soma entre eles. Que vai ser o quê? Não, soma. 10 25. mais 15. 15. Calma, não vamos pegar o resultado logo não. Sem agonia. Então vamos lá. No numerador, quanto é que fica o resultado? 10 vezes